Saudações aquáticas, meus amigos, sou o professor Rodrigo Araújo e esse é mais um vídeo do canal Natação Raia Certa. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que muitas pessoas perguntam aos professores de educação física que trabalham com natação, né? Em quanto tempo eu vou aprender a nadar? Essa é uma pergunta bastante comum, tanto para os adultos e quanto para os pais das crianças, né? Que querem saber em quanto tempo essas crianças vão aprender a nadar. E são vários fatores aí que a gente pode envolver para responder essa questão, né? Antes que eu comece a responder prioritariamente ela, né, eu quero dizer que a pergunta que as pessoas fazem quanto à questão do tempo de aprender a nadar não é os 4 estilos diretamente, o crawl, costas, peito e borboleta. Né? É um nadar de deslocamento, né, com técnica básica, para que ele consiga, né, ir de um lado ao outro da piscina. Então esse é o nadar que o aluno está falando, de se deslocar. Tá? Então existem alguns fatores. Né? Primeiramente, eu vou falar sobre o fator comportamento corporal na água, né? Comportamento motor na água. Nós sabemos que a natação é feita num ambiente aquático totalmente diferente do ambiente que nós vivemos, que é um ambiente terrestre. Então existe um dos fatores, é o comportamento motor do indivíduo na água. Tem pessoas que conseguem um equilíbrio mais facilitado, tem pessoas que não conseguem esse equilíbrio muito facilitado. Então isso é um fator influenciador. Então devemos ter isso em mente como prioridade. Segundo ponto, quantidade de vezes na semana. Né? Quanto mais vezes se praticar, melhor. Mas o mínimo recomendado seriam de pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque a partir de 72 horas o corpo começa a entrar em fase de destreino, em fase de não absorção do que está sendo estimulado. E o que acontece? Se esse aluno fizer, por exemplo, a aula terça e quinta, ele veio na terça, faltou na quinta, ele vai fazer aula só na outra terça, né? Então já é uma semana aí de paralisação de atividades e isso é muito ruim dentro do contexto de aprendizado. Tá? 2 dias é melhor do que um, melhor do que nenhum, é melhor do que um e nenhum. Mas o ideal mesmo seria 3 vezes em diante. Ok? Então o fator frequência é um fator positivo e preponderante para o aprendizado. Um outro fator seria o medo. Esse indivíduo, se ele for um indivíduo medroso, vai ser um fator desfavorável para o aprendizado. Tá? Então, se aquele indivíduo que chega para você e fala, professor, eu quero começar a minha aula, mas eu já vi uma pessoa se afogando, tenho medo, tal, vou começar aqui, mas, por favor, não sai de perto de mim. É um aluno que precisa realmente de bastante atenção. Já, né, aquele aluno que não tem medo, é uma condição mais favorável, né? Ele vai ser proativo, ele vai ser corajoso, ele vai fazer as tentativas e isso vai influir bastante no resultado final. Tá? Outro fator importantíssimo, quantidade de pessoas na aula, tá? Para número de professores. Né? Existe aí uma grande situação, né, diferente de escolas de natação para a natação de outros espaços, né? A escola de natação geralmente ela trabalha com um número mínimo de crianças, um número mínimo de alunos, né, naquele momento, para que se tenha uma atenção mais diferenciada. Né? E alguns clubes, né, e também algumas academias querem mesmo né, a questão volume, a questão quantidade de alunos. Então isso vai fazer com que a qualidade do treinamento fique menor, porque o professor vai dar menos atenção, né? E se o professor também for um fator preponderante, eu já emendo aí uma coisa com a outra, for um fator preponderante também para a não evolução do aluno, isso também é um ponto desfavorável. Além da questão da quantidade de alunos, se o professor for um professor disperso, um professor que realmente não seja ativo durante as suas aulas, não acompanha o aluno na borda da piscina, não acompanha o seu aluno menor de idade, crianças menores dentro da piscina para trazer uma sensação de segurança para a criança, e até adultos também, né? Tem alguns adultos que também solicitam, pedem essa questão da presença do professor na água para melhor segurança, com certeza a evolução vai ser bem complicada, vai ser muito mais demorada, até mesmo se o aluno não desistir no meio do caminho. Né? Então,
Fator de professor, né? Tem que ser um professor bastante proativo, bastante criativo, né? Fator medo, né? Tem que ser um indivíduo que realmente vença essa barreira do medo para poder conseguir chegar até o objetivo final. Um outro fator importante, quantidade de materiais disponíveis para esse aprendizado. Nós sabemos que para a natação a gente precisa de pessoas, né, com touca, óculos, que já é o normal, já é o padrão, mas a gente precisa do complemento também da nadadeira, que é conhecida por pé de pato, e tem outros aparatos hoje que ajudam bastante a questão de posicionamento na água, questão de melhoramento do condicionamento físico, que são o snorkel, né, que é tipo uma candeleta que coloca, né, um snorkel frontal, coloca-se uma candeleta, tipo aquela candeleta de respirador, de mergulhador, né? Tem os palmares também, né? Coloca na mão. E existem também outros aparatos como paraquedas, né? Que geram a resistência durante o nado. Tem o extensor também, né? Que vai gerar uma resistência na água, né? Para que se trabalhe essa parte tanto de resistência quanto de velocidade, desenvolvimento da força, etc. Isso aí já são materiais utilizados para uma fase de já pelo menos nado completo. Tá? Mas que ajudam também, alguns deles ajudam nesse processo de aprendizado, tá? Principalmente a nadadeira, que vai gerar um equilíbrio, né, de uma forma geral. Além da prancha, né, e o espaguete também, que são elementos que facilitam, aí para o bowl também facilita bastante esse processo de evolução. Tá? Com relação às crianças, gente, a criança tem o tempo dela. A gente não pode forçar algo que não seja natural. A criança ela precisa, dentro de um processo, ela aprender conforme o passar das aulas, tá? Conforme o estímulo programado e sistematizado pelo professor. Fazer algo antes do processo natural, ou até mesmo se a criança não quiser, é um fator que pode gerar até mesmo algum tipo de bloqueio na criança, né? Algum tipo de trauma, e a criança não querer mais voltar para a água, ela não querer mais aprender natação. E eu lembro que a natação é um esporte de, principalmente, né, sobrevivência. É o primeiro esporte que o ser humano pode praticar, é a natação. Tá? Em outros vídeos eu vou contar para vocês a história da natação de uma maneira resumida, para que vocês possam entender a importância dela na vida de um ser humano. Tá? Enfim, pessoal, esses são alguns pontos aí importantes, né, para que se possa aprender a natação, né, para que o tempo de nadar venha a ser evoluído. E a partir disso que eu falei aí, a gente pode fazer uma variação aí de mais ou menos 8 a 10 meses, né, né, ou até mesmo um ano, para que o aluno não venha a aprender em casos desfavoráveis, e até mesmo 3 meses, em média, para aqueles alunos com todos os pontos favoráveis, né? Que é a frequência, né? Não faltar às aulas, né? Fez frio, o aluno falta, né? Então essas coisas assim, esses pontos, né, são muito importantes para que o aluno possa evoluir, tá? Então, média de 3 meses para aprender a nadar, se todos os pontos forem favoráveis, e média de até 10 meses, podemos chegar até mesmo um ano, para aqueles pontos desfavoráveis, vai, né, de forma esporádica, não tem o medo como bloqueio, né? Tem muitos alunos na raia para poder dar atenção, né? O professor dá atenção, enfim. É basicamente isso. Beleza? Se você gostou dessa informação, por favor, compartilha com outras pessoas, curte, se inscreva no nosso canal Natação Raia Certa e siga o nosso Instagram, @raiacerta e @professor Rodrigo Araújo. Um grande abraço para vocês, saudações aquáticas e até o próximo vídeo. Um abraço.